Então, como é que vocês vão chegar no dia e realizar a perícia, tá? Essas informações que eu vou passar para vocês, dificilmente vocês vão encontrar em algum livro, são experiências que fiz certo, fiz errado, né? E essas experiências, então, que deram certo, e aquilo que eu acho que faltou nas perícias que eu desenvolvi, eu coloquei aqui, então, como alguns slides para poderem orientar vocês na realização da perícia, tá? Então, vocês marcaram o dia e horário da perícia, convocaram, os assistentes técnicos estão lá na perícia, tá? Então, no dia que vocês agendaram o perito, nesse momento, vocês já devem ter feito isso aqui, ó. Devem ter analisado os autos do processo, tá? Já devem ter lido pelo menos a petição inicial e a contestação, né? Olhado muitas informações que estão nos anexos desses documentos, tá? Vocês já devem ter analisado a lista de quesitos, certo? Já devem ter feito a análise dos quesitos que devem ser respondidos, já devem ter feito um planejamento da perícia, tá? Porque tu está no dia da perícia. E também já deve ter contratado os serviços externos necessários para a realização da perícia. Por exemplo, se a perícia é num equipamento complexo, vão precisar de um mecânico, de um eletricista, né, que entenda de desmontar o equipamento e montá-lo novamente, né, que tenha o ferramental adequado para fazer isso, porque geralmente a gente não tem as ferramentas adequadas para isso, tá? Alguém, então, deve ter contratado os serviços de análise de materiais, tá, que vão ser feitos, né, feito contato com laboratórios para poder encaminhar as amostras do produto lá para fazer alguma análise, tá? Então, tudo isso já deve ter sido planejado por vocês. Vocês já devem estar com tudo isso, né, de uma certa forma, planejado. E chegou no dia da perícia, então, tá? Aí, então, vocês, agendado o dia da perícia, o perito sai em diligência ao local para realizar, então, o exame pericial, né? Ele está amparado, então, pelo Ministério Público, tá? Para ir lá em diligência, né, e fazer, então, o exame pericial, certo? Quando o perito chega no local, tá? Todo o planejamento daquilo que ele vai fazer no momento da perícia deve estar pronto, tá? Já deve estar tudo planejado na cabeça do perito e no papel o que ele deve fazer durante a perícia, porque talvez o sistema nunca mais possa ser reavaliado. Há somente aquele momento para fazer a perícia, e se você errar em alguma coisa, não pode voltar atrás num outro dia e fazer de novo, porque você já desmontou o equipamento, perdeu algumas partes do equipamento, danificar algumas partes da desmontagem, perde peças que, quando desmonta, você acaba perdendo as peças, né? Perde algum vestígio daquilo que você vai analisar. Então, tem que estar muito bem planejado, tá? Muito bem planejado para chegar no momento e fazer a coisa certa, tá? Porque senão você perde a segunda oportunidade. Não existe a segunda oportunidade para fazer isso na maior parte das vezes, tá? Os vestígios são alterados quando você faz a primeira desmontagem do equipamento, do sistema ou do processo, tá? Então, é importante que tudo esteja preparado, tá? E, geralmente, né, se o perito agendou para realizar a perícia, então, às 13h30, certo? Procure chegar um pouquinho antes, uns 5 minutinhos antes, 10 minutinhos antes, tá? Para poder fazer a perícia. Não chegue muito cedo, porque você pode estar sozinho com uma das partes e talvez isso, às vezes, não pegue bem, né? Dentro da análise. Então, chegue mais ou menos no horário que você marcou, não chegue depois, no horário, um pouquinho antes, tá? Agendou às 13h30, chega às 13h20 para preparar o material, né? Tenha lá no local que você vai fazer a perícia, uma sala para fazer uma reuniãozinha com os assistentes técnicos que estão chegando aí, tá? E aí, você vai, a partir disso, iniciar a perícia, certo? Chegando no local,
quando você marcou a perícia para ser realizada às 13h30, antes de iniciar propriamente a perícia, você deve estar no local, ou o assistente técnico do autor, deve estar o advogado do autor junto, deve estar o autor junto. Pode ser que esteja o requerido, o réu, o assistente técnico do réu vai estar presente, e também pode ser que estejam presentes o advogado do réu. Tá? Então, esse pessoal todo deve estar presente. Às vezes está presente o filho do autor, o tio, o sobrinho do réu, enfim, todo mundo vai lá para assistir, né, a perícia que vai ser realizada no sistema. Tá? Falo isso porque para mim já aconteceu várias vezes de estar um monte de gente presente na perícia. Tá? Então, antes de iniciar a perícia, vocês conversem, solicitem as partes, né? Então, aqui no caso, o autor, assistente técnico, advogados, né? Para verificar se os mesmos têm alguma consideração a fazer sobre a perícia, tá? Aí, então, o advogado do autor vai falar alguma coisa, o que ele gostaria que fosse feito, o advogado do réu, eles vão apresentar os assistentes técnicos para vocês, né? Vão apresentar o autor, o réu também, tudo. Eles vão, talvez, fazer essa apresentação, vão comentar algumas coisas do processo, né? E vocês, né, ouça tudo o que eles falarem e anote, né? Aquilo que eles falarem aí para vocês escutem o que eles falam, né? Anotem algumas coisas que são importantes, que talvez alguém tenha solicitado alguma coisa, o advogado pediu para você passar depois no fórum para assinar alguma coisa, então anotem para não esquecerem o que eles falaram, tá? E vai para o início do laudo da perícia, tá? Então, nesse instante, você pede para eles falarem uma coisa, no momento que eles não têm mais nada para fazer, nada para solicitar, você inicia propriamente a perícia, tá? Vocês apresentam, então, as partes aí, qual vai ser o planejamento da perícia, como é que você vai realizar a perícia naquele momento, tá? Até para eles saberem também. Veja se os assistentes técnicos concordam com isso, né? Eu vou começar desmontando o equipamento tal, preciso da ajuda de vocês, então o que vocês acham que dá para fazer assim? Eles vão comentar alguma coisa com vocês, também ouça e anote aquilo que eles têm para falar. Se precisar fazer alguma intervenção no planejamento que vocês planejaram e que vocês acharem pertinentes, de acordo com as ideias dos assistentes técnicos do autor e do requerido, façam, né? Não há problema de fazer alguma mudança, né? Mas escute eles e também anote, tá? Então, apresente, depois que eu desmontar o equipamento, eu vou pegar a peça tal e vou mandar para o laboratório lá em Joinville para fazer uma análise técnica desse equipamento, essa parte, o que vocês acham, tal e tal. Comentem tudo com eles o que vai ser feito. Não escondam nada daquilo que vai ser a sequência das atividades que vocês estão planejando na perícia, tá? E aí, né, também, né, solicitem, então, a permanência somente dos assistentes técnicos para auxílio na realização da perícia. No momento que vocês iniciarem propriamente a perícia, peça para todas as outras partes que estão aí, né, autor, réu, advogados e assim por diante, para que eles saiam do local da perícia e que fique somente o assistente técnico do autor e o assistente técnico do requerido para acompanharem e auxiliarem na realização da perícia, tá? Isso é importante, tá? Só se vocês têm que escutar o autor, vocês têm que fazer algumas perguntas para o requerido, para o autor, aí então vocês façam as perguntas. Se for necessário, você grave aquilo que você está, grave com um gravador de áudio, aquilo que o autor falar. Se vocês interrogarem o autor, interrogarem o réu, vocês procurem gravar essas informações em áudio, tá? Para ficar bem clara, tá? Então, tentem, no início, escutá-los, mas depois, propriamente dito, para a realização da perícia, ficam somente o assistente técnico do autor e o assistente técnico do requerido. Todas as outras pessoas vão embora, tá? Não fique com todo mundo perto de você, porque só atrapalha, tá? E também, eles não são as pessoas indicadas.
As pessoas que foram indicadas oficialmente para conduzir a perícia são os assistentes técnicos. Esses ficam. Os outros todos são dispensados, tá? Então, isso já diminui bastante o número de pessoas que vai estar trabalhando aí, tá? Então, vai estar vocês, né? Vai estar ali o ajudante de vocês aí para conduzir a montagem, desmontagem dos equipamentos, carregar peças e assim por diante que for necessário, e os assistentes técnicos que vão estar ali orientando vocês também, tá? Então, é importante que fiquem somente eles para realização da perícia. Também, antes de iniciarem a perícia, informe aos assistentes técnicos que todas as fotografias da perícia vão ser realizadas somente por vocês, peritos, tá? Hoje em dia, com a câmera fotográfica, o celular, né, todo mundo quer tirar foto de tudo, tá? Mas vocês têm que ser bem claros no início da perícia que as fotografias que vão ser encaminhadas ao processo, quem tira as fotografias é o perito. Os assistentes técnicos não podem tirar fotografias. Eles podem, sim, solicitar, seu perito, eu quero que você tire a fotografia dessa peça aqui, indicando tal detalhe. Então, vocês vão lá e tirem a fotografia da peça que ele falou. E aí, depois, vocês analisam aquilo que ele comentou. Por que isso? Tá? Por que só vocês fazerem fotografias? Tá? É importante que vocês tenham todas as fotografias da perícia, porque senão, se, por exemplo, o assistente técnico está ali fotografando, os dois assistentes estão fotografando um monte de peças e partes do processo, tá? E você não vai ter essas informações para escrever depois o laudo pericial. E depois, eles podem contestar com as fotografias que você, de repente, não identificou, ou eles, então, não identificaram para vocês aqueles itens lá que deveriam ser avaliados, e pode contestar depois o laudo pericial de vocês. Então, sejam bem claros. E, inclusive, quando vocês fizerem o laudo pericial, nas primeiras páginas do laudo pericial, vocês indicam essas informações, que os assistentes técnicos foram informados que as fotografias únicas do processo seriam realizadas pelo perito, para deixar bem claro no processo, e depois, se houver uma contestação, você diz, não, essa fotografia não foi autorizada, então não pode entrar com uma contestação para mim aqui, tá? Porque isso acontece, tá? Então, hoje em dia, como há essa facilidade na obtenção das fotografias, tá? Pode acontecer, tá? Então, vocês sabem que as únicas fotografias são as de vocês, e se os assistentes técnicos quiserem as fotografias, você manda para eles as fotografias que você tirou depois da perícia, tá? Para eles terem também as fotografias, tá? Aí você tem tudo em mãos, né? Tu tem tudo planejado, organizado para escrever o laudo de acordo com aquelas fotografias. Então, isso também é um fato importante, é um fator importante para a realização da perícia, tá? Bom, aí vocês vão, então, né, vão realizar a perícia, tá? E durante a realização da perícia, às vezes também é importante prever alguns materiais para auxiliar, principalmente nas fotografias, tá? Então, por exemplo, às vezes é importante nas fotografias criar umas etiquetas coloridas e numeradas para você tirar a fotografia e identificando as fotografias de onde você está tirando. Por exemplo, isso aqui é de um bloco no motor, né? Pessoal da produção, da elétrica, né? Um bloco de um motor. Então, aqui, ó, existe o cilindro 1, existe o cilindro 2, o 3, certo? Você tirou a fotografia e depois, ó, você tirou um detalhe da fotografia do cilindro 1, tá? E nessa fotografia do cilindro 1, ó, você identificou aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, identificou que ali tinha uns riscos de usinagem, ó, diferentes, que poderiam ser uma causa, um problema, enfim, que poderia estar associado com a falha do veículo, tá? Então, se você acaba não colocando aqui a numeração adequada, quando você chega no escritório para fazer a análise dos resultados,
você não sabe mais se esses riscos eram do cilindro 1, ou do cilindro 2, ou do 3, do 4, enfim, né? Fica difícil de identificar. Então, com essa numeração, você sabe que esse 1, ó, corresponde exatamente ao cilindro número 1, no qual a análise foi feita. Tá? Também é importante, nas fotografias, evidenciar a técnica que foi utilizada para fazer a medição, para fazer obtenção dos dados. Ó. Então, aqui, uma perícia que eu fiz aqui, então, a identificação do procedimento para a medição do diâmetro pistão, como é que foi feito, o equipamento, né? Depois desse equipamento, esse micrômetro que foi utilizado, vocês descrevem nos equipamentos utilizados e, inclusive, vão ter que descrever se ele está calibrado ou não está calibrado, se existe um certificado de calibração, até quando vale, porque, às vezes, as partes, se o resultado não for favorável às partes, elas podem, né, alegar que os equipamentos não estavam certificados, né, e podem derrubar o quesito, né, porque você não apresentou, por exemplo, o certificado de calibração do micrômetro, do relógio comparador, desculpe, do micrômetro, ou então do relógio comparador que foi usado para medir a ovalização do cilindro, tá? Então, tudo, né, tá aí, tá? Então, é importante que vocês evidenciem isso na hora de fazerem também as medições, tá? E muitas vezes, depois que vocês fizeram essas medições, vocês podem usar a própria fotografia com o equipamento e fazer uma fotomontagem, identificando, então, nela, usando os recursos do Word, né, e identificando qual foi o diâmetro que foi medido, né, ou dando uma numeração e apresentando no texto qual foi o diâmetro medido. Dá para fazer depois uma série de fotomontagens para poder apresentar, então, os resultados que foram obtidos, tabelas e assim por diante, sempre procurando evidenciar as fotografias, tá? Então, a fotografia hoje é um recurso importante, mas lembrem que a fotografia por si só não fala nada, ela não diz nada, ela não relata nada, tá? O que vale durante o laudo pericial é aquilo que está escrito. Então, na fotografia, quando você colocar essa fotografia aqui no laudo pericial, por exemplo, você vai escrever lá, ó, na fotomontagem da figura 54, são ilustrados os cilindros 1, 2, 3 e 4, respectivamente, do motor. Tá? Na figura seguinte, né, vocês identificam um número, observa-se no cilindro número 1 riscos de desgaste no cilindro, tá? Que podem ter sido ocorridos por uma falta de lubrificação dos anéis, né? Ou por então, aí vocês vão escrever tudo que vale. Não adianta só colocar a fotografia, porque ninguém vai colocar a fotografia. Você tem que colocar a fotografia para evidenciar o problema e escrever, tá? O que vale é a palavra escrita, tá? Palavra escrita, tá? Então, vale a palavra que está escrita no laudo pericial. Tá? Então, aquilo que a gente sempre fala para vocês, no TCC de vocês, né? Coloquem a figura, mas comentem a figura. Senão não vale. Aqui, então, é a justificativa número 1, né? Para vocês sempre fazerem isso. Colocarem a fotografia, a imagem, o desenho, mas tem que escrever o que está se passando na fotografia. Tá? Então, isso é fundamental. E aí, então, vocês vão realizando a perícia, né? Anotando também, tá? Também é importante que tudo que vocês observarem, tá? Vocês vão anotando e vão conversando com os assistentes técnicos, tá, pessoal? Eles, então, vão ser as pessoas que vão estar trocando ideias com vocês. Também ouçam muito eles, tá? E escrevam aquilo que eles... Anotem aquilo que eles falaram, tá? Bom, aí, então, você está diante do sistema periciado, então, são só vocês, o assistente técnico do requerido autor e vocês, tá? Então, também ouçam bastante os assistentes técnicos e anotem o que eles falarem, o que eles comentarem,
tá? Eles, sobretudo, estão a trabalho do cliente deles, que é o autor ou o requerido. Mas eles têm muitas informações que podem auxiliar vocês a dar o desfecho final ao processo. Tá? O desfecho final, fazer a análise técnica do sistema. Tá? Então, anotem tudo que eles falem. Depois, quando vocês chegarem lá no escritório de vocês, observem o que um falou e o que o outro falou, se aquilo que o assistente técnico do autor falou pode ser verdade ou não, né? Se não for verdade, se aquilo é uma conversa fiada, esqueçam aquilo, mas se for algo importante, analise o que eles falaram, porque aí pode estar a solução para o caso de vocês. Você sabe que um dos dois, autor ou requerido, né, estão certos. Ou é um ou é outro. Não, os dois não podem estar certos. Ou é um ou é outro, de acordo com as afirmações que eles fizeram no processo. Tá? Então, às vezes, se o assistente técnico, se o autor ele realmente está com a razão, as informações que o assistente técnico do autor vai passar para vocês ou pedir, talvez conduzam ao desfecho, então, do caso. Tá? Então, sempre ouçam eles e anotem. Tá? E, às vezes, até pelas habilidades que eles têm no sistema, tá? Às vezes, eles têm um conhecimento muito grande que pode auxiliar a gente. Tá? Então, ouçam bastante, tá? Anotem, tá? E depois passem essas informações para eles, o que for necessário, conversem com eles. Mas não esqueçam de ter essa conversa com todos eles, tá? Quando vocês forem realizar a perícia, então, com eles, peça sempre o auxílio deles, o que eles acham, você concorda com isso? O que você acha disso? É pertinente isso que eu analisei? Tá certo? Eles vão dar as respostas deles. Anotem e depois você dá o parecer seu de acordo com aquilo que vocês discutiram, tá? A última palavra é do perito, tá? Mas o assistente técnico, autor e réu sempre tem boas informações para trazer para a gente, tá? Aí, ao conduzir a perícia, né? Você vai marcar a perícia para acontecer, às vezes ela acontece 1 hora, às vezes ela demora 4 horas para ser realizada, porque quando tem a desmontagem de um equipamento, isso envolve bastante tempo, então a perícia dura 4 horas, 5 horas. A última que eu realizei, praticamente foram 12 horas de perícia em 2 dias consecutivos, tá? Para poder fazer a análise, né? Então, isso demora bastante tempo, tá? Então, façam a perícia, mas quando vocês estão conduzindo a análise, a investigação lá da perícia, sempre tenham em mente que vocês vão ter que, posteriormente, escrever uma análise técnica, você tem que fazer uma análise técnica completa sobre o assunto, e não podem esquecer que vocês têm que responder todos os quesitos que foram formulados no processo. Então, isso tem que estar bem claro, que aquilo que vocês estão buscando ali tem que, sobretudo, tentar, aquilo que vocês encontrarem tem que poder responder os quesitos, né? E esse conjunto de informações tem que permitir que vocês façam uma análise técnica completa do assunto, tá? Então, a gente olha os quesitos, vai buscando as respostas dele para depois escrever uma análise técnica completa sobre o assunto, descrevendo o que deve ter acontecido com o sistema e identificando as causas das falhas e assim por diante. Então, a análise tem que estar focada, então, nesse aspecto, tá? Aí, então, vocês também têm que ter em mente quais são as partes que vão compor o laudo pericial. Porque durante a perícia, vocês vão ter que analisar o sistema para que vocês possam fazer a exposição depois no laudo pericial do objeto da perícia, vocês possam descrever o local, o fato e as características, fazer análise técnica e descrever a metodologia que vocês estão utilizando para fazer a perícia, responder aos quesitos e a conclusão técnica. Então, durante a perícia, vocês vão tentar buscando informações ali para poder escrever tudo isso
no laudo pericial. Ok? Não podem perder isso. Senão, se vocês esquecerem de fazer alguma coisa, não tem como voltar atrás e refazer a perícia. Tá? Às vezes, tirar uma fotografia do equipamento, como ele se encontra atualmente. Tá? Por exemplo, quando eu faço as análises veiculares, os veículos estão parados por 5 anos. Então, você vai lá e tira uma fotografia do veículo naquela condição, ó. O veículo está todo empoeirado, o motor parado já há 5 anos, né? Quando você desmontar o motor do veículo, lá vai ter água dentro do cárter do motor, porque 5 anos parado, a temperatura no interior do motor aumentou, diminuiu, condensou a água da atmosfera ali que entrou no motor, se condensou, fez um estrago dentro do motor. Então, tu tem que evidenciar como você encontrou o equipamento no momento da perícia. Tirem fotografias, depois escrevam o que vocês mostram nas fotografias, aquilo que é importante. Então, vocês não podem também perder, né, de vista essas partes que compõem o laudo pericial. Tá? Então, tudo tem que estar a perícia tem que estar realizada pensando em tudo isso. Tá? E aí, vocês estão realizando a perícia, chegou, encerraram oficialmente a perícia. Tá? Anotem, então, o horário que vocês terminaram oficialmente a perícia. E apresentem lá no laudo pericial, né, que vocês concluíram a diligência, a perícia, às 18h54, né? E tudo que for feito depois dessas 18h54, das 18h54, não vale mais a perícia, tá? Se vocês sentarem agora e conversarem os peritos lá e assistente técnico depois disso, de repente um assistente técnico já foi embora. Ficou só o assistente do autor. Se vocês resolverem conversar alguma coisa depois das 18h54, esse sujeito aqui não está mais presente, né? Então ele pode contestar que aquilo que aconteceu depois não foi feito durante a perícia. Então, anotem o horário de encerramento, anotem o horário que vocês iniciaram a perícia, se estavam presentes os assistentes técnicos do autor e do réu, e anotem, né, ao final, o momento que vocês concluem a perícia, oficialmente. Tá? Aí vocês informam também, quando vocês concluírem o exame, né, vocês vão precisar de alguma peça para fazer alguma análise técnica, vocês solicitem as peças ao assistente técnico do autor, por exemplo, eu vou precisar levar o bloco do motor embora para poder fazer uma outra análise. Então, vocês requisitem esta peça, né? Ou então vou levar os pistões para fazer uma análise. Requisita, faz um pequeno documento que você está levando junto consigo o pistão 1, 2, 3 e 4 do motor para fazer uma análise dê esse recibo para o assistente técnico do autor, né? Para mostrar que você está levando e que vai devolver depois as peças para o autor, tá? E depois, quando você terminar a perícia, devolva, se for ainda possível, né, devolva as peças para o autor, né, ou para o requerido, né, as peças que você levou. Tá? Eu sempre faço assim, eu procuro devolver. Tá? Então, eu devolvo sempre as peças depois que foi dado um parecer do juiz. Tá? Então, aquelas peças que foram importantes e são decisivas, né, eu solicito as peças para ficar em meu poder, elas ficam em meu poder até o dia que o juiz dá um parecer no processo. Deu parecer no processo, aí eu devolvo as peças. Por que eu faço isso? Porque se às vezes se tem peças que são importantes no processo, eu fico com as peças, porque se eu devolver para o autor, por exemplo, saber lá o que pode acontecer depois. Pode ser que seja alterada a peça, pode ser que seja feito alguma substituição para uma peça diferente e depois ele alegue que as peças não eram aquelas. Então, fica comigo, fica com o perito. Quando o juiz, depois de uns 5, 6 meses, quando ele deu o parecer com relação ao laudo pericial, certo? Quando não houve nenhuma contestação das partes, não houve contestação, o juiz deu o parecer,
um mês depois eu devolvo as peças para o autor ou para o requerido, tá? Não tem por que eu ficar com as peças comigo. Então, aí não tem mais o que voltar atrás, não tem mais como contestar nada do laudo pericial, e aquele documento, né, o laudo pericial, passa a ser o documento decisivo no processo. Tudo vai ocorrer em cima daquele laudo, né, e não tem mais como contestar ele, tá? Aquilo que você escreveu lá é lei a partir de agora, tá? Então, isso também é importante, tá? Então, vocês requisitem as peças e depois devolvam, quando for concluído o processo, se devolvam, então, para o assistente, para o autor ou para a requerida, tá? Então, são algumas indicações para vocês, então, levarem em consideração na hora que vão fazer o processo, vão fazer o laudo pericial. Há perícias, né, durante a perícia, né, quando vão fazer a perícia, vão fazer o exame, a diligência, né? Há muitas vezes, né, perícias que envolvem uma pressão gigantesca, tá? Eu tive uma, né, que envolveu uma montadora de veículos, né, e que no dia da perícia chegou lá um assistente técnico, tá, da montadora de veículos, né, e o cara lá parece que caiu de paraquedas lá, né, e o cara, a tentativa dele foi fazer com que tudo desse errado durante aquela perícia, entenderam? Ele contestava, foi um assistente técnico daqueles xarope, vou ser bem sincero com vocês. E tudo que ele fazia era para tentar que a coisa não desse certo, para que a análise pericial não desse certo, tá? Teve um momento que eu quase que mandei o cara sair dali porque estava já incomodando demais, tá? Mas não fiz, né, por respeito, né, mas deveria ter feito. Então, o cara, ele incomodou do começo até o fim do processo, para você ter uma ideia. Foi o pior processo que eu participei, foi aquele, tá? Aí, ele simplesmente chegou no dia da perícia, né, me entregou um cartãozinho dele, olha, eu sou o perito do processo, o assistente técnico do processo, né, o advogado mudou lá no dia da perícia, ele mudou quem que era o assistente técnico, porque o outro não podia estar presente, enfim, né, e chegou ali, tá? Depois, no outro dia, eu peguei o cartãozinho dele, tá? E coloquei na internet o nome dele e descobri que o sujeito era um excelente perito, né? Ele tinha um escritório de perícias em São Paulo. Ele era top no assunto e, por ser um perito já com bastante trabalhos nessa linha, o cara sabia também exatamente como gerar uma série de problemas para a perícia, tá? E nessa análise, né, nessa perícia que eu fiz, ele ainda contestou. Eu peguei a peça que era o objeto da perícia do carro, que era um pino, né, de uma suspensão do veículo, né, e encaminhei esse pino para uma análise técnica, uma análise de falhas, tá? A sorte minha que antes de fazer de iniciar a perícia, eu comentei no início da perícia que as peças que eu estaria solicitando, elas iriam ser encaminhadas para um laboratório acreditado ao Inmetro, que faria a análise de falhas, para verificar se aquela peça tinha sido sofrido uma falha por fadiga ou uma falha por sobrecarga, tá? Se fosse uma falha por sobrecarga, quem era o culpado era o proprietário do veículo, que exagerou no esforço do veículo, né, naquele momento, e se fosse uma falha por fadiga, quem seria possivelmente a pessoa responsável pela falha era a montadora de veículos, tá? E foi conduzido, então, para esse laboratório. E no final, né, depois que eu encaminhei o laudo pericial, esse sujeito fez uma contestação no laudo. Ele disse que ele informou que aquele laudo deveria ser cancelado, porque ele não tinha sido informado de onde para onde as peças seriam encaminhadas, em qual laboratório, porque ele gostaria
de acompanhar o processo de análise no laboratório, tá? Aí eu encaminhei um ofício para o juiz, indicando que no início da perícia, eu tinha informado as partes o que eu iria fazer e pedi se elas queriam alguma informação, né? E ninguém pediu naquele momento. E aí também eu não encaminhei. Isso foi minha salvação. E fiz isso. Só que isso eu não tinha informado no laudo pericial. Depois que aconteceu isso, em todos os laudos periciais, eu escrevo no início do laudo pericial aquilo que eu conversei com os assistentes técnicos e aquilo que eles pediram para mim, tá? E aí, então, eu tenho a prova escrita no laudo pericial, né, daquilo que foi comentado e solicitado pelos assistentes técnicos, tá? Então, hoje eu faço isso. Foi um erro no passado que induziu, né, a cada vez escrever melhor o laudo pericial, para que esses problemas não viessem mais a acontecer. Então, aconteceu comigo, tá? E ainda bem que isso não deu em nada, tá? Mas, assim, a pior, a perícia que eu mais senti pressão, né, foi essa. E devido a essa perícia, o veículo sofreu uma alteração de nome, né, só por causa dessa perícia, tá? Nos documentos do veículo, né, constava que o veículo era um veículo off-road. Nos documentos, eu peguei os documentos do veículo e no documento informado pela montadora, dizia que o veículo era um veículo off-road. Se é um veículo off-road, o termo está associado exatamente que ele é um veículo que pode andar fora de estrada. E aí ele pode estar andando em qualquer terreno. E aí ele pode andar num terreno esburacado, num terreno irregular, que ele resiste àquela condição. E depois dessa perícia que foi realizada, o veículo, né, teve a alteração desses dados nos documentos e passou a ser só um veículo, né, de uma picape, tá? Um veículo picape, e não constou mais a partir desse momento que ele era um veículo off-road, tá? Foi tirado dos documentos. Vejam a importância. E esse assistente técnico que veio, eles sabiam exatamente disso, tá? E o cara veio com toda a experiência possível para bagunçar toda a perícia que eu estava fazendo, tá? Foi um sufoco aquela perícia, tá? Então, procurem sempre ficar parados com tudo que vocês fizerem e tudo que vocês fizeram no exame pericial, o que vocês conversaram com o assistente técnico, com o réu, escrevam no laudo pericial, para não ter nenhuma contestação depois com relação àquilo. Então, hoje, eu já virei um expert nessas questões aí, né? Pode ser que a gente resolva esse problema e aconteçam outros problemas, né? Mas as pessoas realmente, algumas vão brigar feio. Se elas vão perder, se elas acham que os resultados da perícia são contra elas, elas vão apelar até o último instante para derrubar o laudo de vocês, tá? Então, cuidado muito com isso, tá? Principalmente quando vocês trabalham com grandes empresas, pessoal. Grandes empresas, né? Vocês sabem, grandes empresas são grandes empresas. Elas têm muito dinheiro, né? Elas contratam os melhores sujeitos para fazerem os trabalhos delas, né? E assim mesmo, ainda elas induzem, às vezes, erros de fabricação, problemas nos carros, né? E elas vão pagar caro para não ter que fazer um recall de um veículo, né? Elas vão pagar caro a alguém para tentar derrubar o que você está escrevendo. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Essa é a minha dica para vocês, tá? E essas são, então, algumas informações, pessoal, que eu queria passar para vocês, tá? São, assim, informações